começando em 2007, Rômulo, como é que era assim, as coisas que você acha mais significativas na época em termos de gestão, essa coisa do comitê mesmo, dos especialistas, da seleção de projetos, dos reportes que você fazia, se era no Project, se era no PowerPoint, se tinha uma ocasião específica, uma reunião que você se recorda que marcou algo nesse sentido, lá para os idos de 2007, ou se tiver alguma coisa também próxima que você acha interessante, esse panorama de gestão de portfólios. Então, na realidade, naquela época, a empresa ela era muito projetizada. Então, ela priorizava e valorizava muito essa questão do projeto, né? Como você mesmo disse, a gente tinha a estrutura, ela era organizada, os portfólios eram organizados de acordo com as áreas, os interesses, né, os programas de projetos, né, para cada área a gente separava. Nós tínhamos toda uma metodologia que você já citou, né, na época a gente usava muito, né? Tinha os comitês, eram 3 comitês para aprovar. Quem trabalha com projeto e conhece sabe como é a estrutura de FEL, né? Então, e a gente era bastante estruturado, digamos assim. Como você mesmo disse, nós tínhamos os especialistas de cada área e que eles participavam desde o início, desde a ocasião do nascimento do projeto, né, do problema. A partir daquele problema, a gente desenvolvia um estudo com os especialistas, cada um contribuía da sua maneira. Obviamente tinha um coordenador do projeto, mas era um time, né, um time. E essa estrutura ela era muito formal, né? Nós tínhamos os comitês desde o estudo, depois da pré-aprovação e da aprovação final, certo? Eram três comitês, 3 momentos que a gente tinha para poder revisar, inclusive, os projetos. Era uma banca, sim. Nós tínhamos questionamentos, né? Os especialistas participavam, então havia questionamento, né? Mas você viu isso, você considerou aquilo, mas é utilidade. Então, quer dizer, o projeto ele saía muito maduro dali, muito maduro, né? Tanto sob o ponto de vista de escopo, quanto de prazo, né? E até de orçamento, né? Nós tínhamos uma estrutura, digamos assim, apesar de ser multidisciplinar, ela era enxuta, né? Era um especialista de cada área, né? Tinha a área de planejamento, como você mesmo disse, que a gente também, todos os projetos, eles eram, digamos assim, estruturados, né? A gente tinha a EAP do projeto, acompanhar, e depois de aprovado, tínhamos os acompanhamentos, os reportes, né? Nós tínhamos, na época, me lembro bem, e a gente tinha, inclusive, as reuniões com os diretores, né? E foram alguns diretores, a gente tinha aquela banca que a gente tinha que prestar conta, enfim. Era uma época que a gente trabalhava muito com a estrutura muito projetizada, né? Eu lembro da figura do cara que ficava com o sistema de gestão sob a tutela dele e que a formalidade se desdobrava em tudo, né? Você tinha o cronograma, quando você ia criar, ia subir lá, tinha que ser qual nível que ele é baseado no orçamento, as equipes, os coordenadores, as carteiras. É um negócio que caminhava, né? A situação do orçamento anualizado, a situação realmente que você falou do comitê, de reprovar, de sair a ata, daquilo ser apresentado em diferentes níveis, os reportes, enfim. Quando eu voltei, eu lembro de outras empresas que já tinham também, isso é uma coisa que eu me recordo, por exemplo, uma empresa da região tinha 6, 7 gerentes de projetos formalizados, as equipes de planejamento, cada um com sua carteira. Quando a gente volta para esse ambiente por volta de 2014, ainda está essa estrutura. Você tem ainda uma estrutura de projetos, cockpit, EPM, que a gente não tinha muita ação naquele EPM, é uma coisa até que hoje mudou um pouco com o low code do cara programar lá, você ter autonomia de fazer alguma coisa dentro do seu ambiente. Não tinha que chamar a empresa, né, para fazer algum tipo de customização. Eu lembro que falava assim, não faz isso não, porque se fizer isso, a gente não apaga o projeto, a gente só muda ele de categoria, porque se apagar tem que chamar o sistema. Tinha um negócio assim, tinha um pouco de medo, né? Tinha um pouco de receio.